Olá, sétimo ano, tudo bem? Como vocês estão? Espero que estejam todos bem. Então, vamos começar? Hoje vamos fazer mais uma revisãozinha de alguns temas que eu ficou enrolado. Acho muito importante, né, a gente trabalhar, principalmente porque vai vir aí um novo livro, vão vir novos temas. Então é muito importante que a gente relembre alguns assuntos, porque esses nossos assuntos que nós vamos vendo no livro 1, no livro 2, é para ir construindo uma sequência de conhecimentos na gente, para que os outros livros, os outros temas fiquem mais fáceis para a gente poder entender, tá bom? Então vamos seguindo aqui. O tema que nós vamos ver hoje é sobre regionalização. Então é muito importante a gente entender algumas dinâmicas dessas regionalizações, até porque algumas a gente visualiza muito no nosso dia a dia, utiliza, né? Principalmente quando está vendo jornal, aquela previsão do tempo para saber o que a gente vai fazer no final de semana, se vai dar piscina, se não vai dar piscina, se dá para brincar na rua, não dá, se bem que agora não dá, né? Assim, enfim, pandemia, né? Tá difícil. Mas a gente usa bastante, que é essa primeira regionalização aqui. Desculpa, faltou a legenda, mas a gente vai explicando, então vocês conseguem visualizar. Essa primeira regionalização aqui, que é a regionalização do IBGE, né? Então, o IBGE, que é um órgão que, a pedido do governo, fez essa regionalização. Vamos lembrar. A gente sempre regionaliza de acordo com algum critério, de acordo com alguma característica. O IBGE considerou o fator histórico, né? Então esse processo de formação do nosso território, então as características comuns, né, que existem entre esses estados para poder agrupar dessa maneira, e também esse processo natural, esse aspecto físico natural. Então vegetação, relevo nem tanto, mas eu diria mais essa parte de vegetação, de clima, que fica bem mais marcada, bem mais marcante, tá bom? Então o IBGE, que dividiu o Brasil em 5 regiões: Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul. Bem, não é a única forma de regionalizar. Temos também aqui ao lado da regionalização do IBGE, temos aqui ao lado, em 3 regiões, né, que foi dividido aqui, a regionalização em geoeconômica. Qual é essa diferença? Aqui, o fator considerado para agrupar as regiões, né, os estados nessas regiões, nada mais foi do que as atividades econômicas que são desenvolvidas nesses lugares, tá? Nesses estados. Então, assim, a gente consegue perceber que aqui os estados, né, como por exemplo aqui o sul do Tocantins, aqui ó, o sul do Mato Grosso, né? Então a gente tem aqui ó, o norte de Minas Gerais, que estão em outras regiões, né? Então, essa regionalização ela não respeitou o limite do estado, como a gente consegue observar aqui na do IBGE, que aqui na do IBGE os estados estão todos dentro de uma região. Ah, tem uma diferença? Tem, mas a maior parte dele corresponde àquela região, então o estado inteiro fica naquela região. Agora aqui não, principalmente aqui, por exemplo, o norte de Minas Gerais, né, que já tem uma proximidade bem grande aqui com relação ao sertão nordestino, por conta dessa transição climática, que já fica um clima um pouco semiárido, né, diferente do sul aqui de Minas Gerais. Então, as atividades econômicas desenvolvidas aqui são muito mais próximas, são às vezes as mesmas que são desenvolvidas aqui na Bahia, por exemplo. Então, nada mais justo do que o norte de Minas Gerais pertencer ao Nordeste e não à região Centro-Sul, tá? Mas, professora, por que você está considerando tanto aí, né? Tá relembrando tanto isso? Porque nós vimos no livro, esse tema é do livro 1, tá? Regionalização. Mas no livro 2, a gente falou muito de urbanização, né? Então a gente falou também da parte de agricultura, pecuária, né? Então a parte do campo, digamos assim, e a gente trabalhou muito quais são as áreas mais urbanizadas, quais são as áreas mais industrializadas, quais são as áreas de maior atividade rural. Então a gente trabalha muito a regionalização aqui também, né, no livro 2, nesses outros temas. Parece que ficou esquecido lá no livro 1,
mas não ficou. Elas estão diretamente relacionadas, tá? E já vamos chegar lá, vamos por partes. Então aqui, né, a gente consegue perceber que essa regionalização geoeconômica divide o Brasil em 3 regiões: a Amazônia, Nordeste e Centro-Sul. Então, relembrando, o IBGE falou e considerou, né, essa parte histórica, né, melhor histórica, essa parte natural. A geoeconômica considerou o quê? As atividades econômicas. E essa aqui ao lado, né, essa terceira regionalização aqui, é a famosa 4 Brasis, onde nós temos aqui a região concentrada, que inclui aí basicamente o Sudeste e o Sul, né? Vamos comparar bem essa diferença. E aqui na região Centro-Oeste é adicionado o Tocantins, né? Que aqui na região do IBGE, e a maior parte, né, do Tocantins aqui na região geoeconômica ficam na Amazônia, na região norte do Brasil, tá? Então aqui na Amazônia, lembrando, ó, mais uma diferença. Aqui na regionalização geoeconômica é Amazônia e aqui no IBGE é região norte. Já na 4 Brasis, volta essa nomenclatura de Amazônia, tá? O Nordeste, gente, sempre vai ser Nordeste, basicamente isso. E o Centro-Oeste, aqui vai a nomenclatura mesmo do IBGE, mas a gente vai ter aqui o acréscimo do Tocantins e aqui vamos ter uma junção, né, da região da região Sudeste e da região Sul. Mas o que foi considerado nessa regionalização? O desenvolvimento tecnológico, tá? Então a gente percebe que existe sim uma diferença, né, ao longo que depois dos nossos conteúdos, nós vimos que no processo de urbanização, tanto no processo de industrialização, houve uma boa diferença com relação à região Sudeste, à região Sul. A região Centro-Oeste, ela até acaba tentando acompanhar um pouco, mas sem dúvidas a região Sudeste e Sul, no caso aqui a região concentrada na regionalização 4 Brasis, nós vamos ter aí um grande destaque, porque é ali que basicamente nós temos vamos dizer assim, o grande despertar aí da indústria que vai atrair a população, principalmente com a mecanização do campo. Então, mecanização do campo, mais a industrialização, então a gente vai ter um grande fluxo de pessoas, lembram do êxodo rural? Então, essa região vai se concentrar, então a gente consome muita tecnologia também, então automaticamente a gente tem aí um investimento de tecnologia, primeiramente nessa região concentrada. Então, é óbvio que também as tecnologias vão ser um pouco diferenciadas de acordo com a necessidade de cada região, tá? Então, esse vai ser o plano de fundo aí, né? O foco, a diretriz aí dessa regionalização, tá bom? Então, vamos seguindo aqui os nossos slides. Mas existem outras formas de regionalizar, tá? Lembrando que essa forma de regionalizar, e aí vocês podem perceber que eu trouxe vários mapas para vocês. A gente pode regionalizar de acordo com vários critérios, depende do que precisa ser estudado. Nesse caso aqui, né, eu trouxe essa nomenclatura bem diferenciada, nova para vocês. Os domínios morfoclimáticos. Essa regionalização aqui quem fez foi o geógrafo brasileiro, eita, tô demais hoje, brasileiro Aziz Absaber, tá? Então, ele dividiu o Brasil de acordo com as características naturais, tá? Então, ele fez um conjunto ali de formas de relevo, clima, vegetação, tá? Então, ele pegou essa parte natural e dividiu o Brasil de acordo com essas características naturais. Pode? Pode. Qual era o objetivo dele? Estudar as partes naturais do Brasil. É dividir o Brasil, regionalizar o Brasil de acordo com as suas características naturais, tá? A sua composição natural. E aqui ao lado eu trouxe, né, até do IBGE, tá aqui, ó. Aliás, o site do IBGE é bem legal. Tem, eu acho que pelo menos tinha, vou dar uma conferida. Até joguinho do mapa pra gente poder entender, né, compreender com maior facilidade. Fica a dica. E aqui na densidade demográfica. Professora, o que é densidade demográfica? Outra coisa que nós vimos, né, e principalmente com relação à urbanização. O que? É o crescimento, né, a densidade, onde essas pessoas se concentram, onde elas estão
mais concentradas, onde tem uma maior concentração de pessoas, onde tem mais pessoas morando, vivendo, né? Então aqui a gente consegue perceber aqui que a legenda tá pequenininha, mas eu explico. Quanto mais escuro aqui no mapa, né, mais próximo aqui desse laranja forte, maior a concentração de pessoas. Quanto mais clarinho tiver, tá vendo, amarelinho aqui quase branco, menor a quantidade de pessoas. Então, a gente regionalizou aqui o quê? Quais são as áreas mais concentradas, quais são as áreas menos concentradas. Por exemplo, se eu pergunto aqui, né, por que eu coloquei esse mapa aqui? Se eu pergunto para vocês, olha só, ele não dividiu em regiões, correto? Beleza, diferente daqui do morfoclimático. Agora, se eu pergunto para vocês, qual a região, segundo o IBGE, apresenta a maior concentração de pessoas? E aí vocês teriam que analisar o mapa. E aqui, como não tem essa divisão regional, como fica? Né? Então, a gente já tem, ó, que tá ligado no que está acontecendo, qual regionalização. Aí você pode responder. Se eu pergunto, qual a região, né, aqui que tem a maior concentração de pessoas? E aí vocês podem responder. Região concentrada, estaria certo, porque eu não citei qual tipo de regionalização, né? Então, só pedi uma região qualquer, que tem a maior concentração de pessoas. Se vocês responderem, é a região sudeste, tá? Podem responder até que é a faixa litorânea, tá bom? Então, aqui, de acordo com a densidade demográfica, de acordo com a quantidade de pessoas, tá bom? Então, vamos seguindo aqui. Bem, aqui traz essa mesma ideia, né, do porquê que a gente tem que entender e mais ou menos saber onde fica cada região, né, para poder relacionar essa região. Aqui eu já peguei, né, um mapinha que vai falar sobre a rede de transportes, que aí já vai ser um tema que nós vamos ver futuramente no livro 3, tá? Que a gente vai falar sobre rodovia, ferrovia, né? Como isso vem aí facilitando o deslocamento de pessoas, de mercadoria dentro do território brasileiro, tá? Então, esse mapinha aqui a gente consegue ver onde nós temos aqui aeroportos, né, tanto internacional quanto domésticos. Então a gente consegue perceber essa diferença, se a bolinha maior é internacional, se a menor é doméstico. Onde nós temos, né, um fluxo marítimo, que aqui nós temos, né, esses barquinhos que são cinzas, onde é fluvial, tá? Fluvial, gente, porque vai pegar as hidrovias, que são essas linhas aqui, ó, tá? Branquinhas, essas linhas aqui são as hidrovias. As ferrovias, que são essas linhas tracejadas, que às vezes vão casar aqui também, ó, com as linhas das rodovias, que são essas linhas em vermelho. Por quê? Parece que tá uma em cima da outra, mas muitas vezes elas estão assim, ó, lado a lado, né? Tem algumas estradas que a gente vai passando, a gente consegue ver a linha férrea passando ao lado, tá? Então, se eu boto ou outro professor faz uma provinha bacana, um concurso que vocês estão fazendo, e aí vocês olham ali esse mapa e perguntam, qual a região que aparece com maior concentração de redes de transporte? Aí tem letra A, norte, letra B, nordeste, C, centro-sul, D, sudeste, letra E, sul. E a gente consegue perceber que aqui na região sudeste a gente tem realmente uma rede muito densa, né? Principalmente nessa área aqui, ó, fluvial, a gente tem um monte aqui de barquinho, aqui áreas que a gente consegue, tá? Poderia responder também a região centro-sul, que realmente, né, aqui o sul de Mato Grosso, aqui o sul de Goiás, já vindo aqui para a região sul, a gente consegue perceber, sim, um adensamento, né, dessas grandes, de quantidade de rodovias, ferrovias também, tá bom? Tá pequenininho aqui para mim, tá? Então, só para relembrar como é importante a regionalização para os próximos temas que nós vamos ver, tá? Então, por hoje é só. Tenham uma boa semana e é só. Descansem também, tá? Até semana que vem.